Graça e paz, juventude. Amém. É uma satisfação toda vez que eu venho aqui a convite do meu pastor, né? Pastor Edivandro, trazer a mensagem, trazer a santa palavra de Deus. É uma grande honra, é uma grande responsabilidade. E a igreja está fazendo um estudo, né, do livro Você é a Resposta. E no sábado passado a gente aprendeu, né, a responder essa pergunta: onde estão os Elias dessa geração? A gente aprendeu um pouco mais sobre a história, do que aconteceu, quem era o profeta Elias, qual a importância dessa figura em sua geração. E uma das grandes semelhanças é que Elias surgiu no meio de um cenário de apostasia. Elias surgiu num cenário de desobediência a Deus, em uma época em que o povo esquecera das promessas, uma época em que os jovens estavam adorando a outros deuses, estavam adorando a outros senhores. Se levantou reis sobre Israel, cada um pior do que o outro. E quando a Bíblia descreve um rei, ela diz que ele fez coisas erradas, coisas ruins, piores do que seus antepassados. Dos 10 reis de Israel, a gente vê Acabe. A Bíblia diz que ele se juntou, fez tudo o que era errado aos olhos de Deus, desobedeceu completamente a palavra. E nessa geração de desobediência, ele tomou por mulher Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, trouxe cultos errados à casa do Senhor. O próprio Acabe, ele fez um templo dedicado a Baal. Foi no meio desse cenário que surgiu o profeta Elias. O próprio nome Elias quer dizer o quê? Só o Senhor é Deus. E a gente vai aprender todos os sábados, em cada lição, o que era usado, qual o princípio para a gente ser resposta também na nossa geração. Quem quer ser Elias? Quem quer ser Elias nessa geração? Eu vou dizer não, quem quer ser Elias nessa geração? Glória a Deus, aleluia! Você vai aprender um pouco a ser Elias. E eu consigo ver, apesar das máscaras, a cara feliz, né? Animada de todo mundo. Eu quero ser Elias nessa geração, eu quero ser. Eu quero fazer o diferencial nessa geração. E o primeiro princípio, a primeira chave, tudo começa daí, é o princípio da obediência. Diga comigo, obediência. É o princípio de tudo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Tiago. No capítulo de número 4, no verso 7 ao verso 10, vai ser reproduzido ali no Data Show. Se você estiver com sua Bíblia, encontre bem rapidinho, glória a Deus. Acharam os irmãos? Quem não achou, acompanha no Data Show. A santa palavra de Deus diz o seguinte aos nossos essa noite: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-te o vosso riso em pranto
e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Que tremenda palavra. A Bíblia fala que a gente deve, primeiro de tudo, para ter vitória espiritual, para conseguir resistir às astutas ciladas do inimigo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se sujeitar. Sujeitar. Se submeter. É obedecer a Deus, irmãos. Você já notou que a natureza humana, ela tende para a desobediência? Desde o pecado original em Gênesis, quando Deus claramente deu instruções ali a Adão, a Eva, pediu que ele não fizesse aquilo, e eles foram lá, fizeram justamente a única coisa que o Senhor dissera que não era para eles fazerem. Então o pecado original, irmãos, é o pecado da desobediência. E o pecado da desobediência, ela foi gravada na natureza humana. Desde pequeno. A gente, quando aprende a andar, a nossa mãe fala, não sobe aí, menino. Qual a primeira coisa que a gente faz? É subir. Meu filho, tu pode fazer qualquer coisa, agora não sobe nesse armário, que tu pode cair. Quando eu dei as costas, meu filho, que o nome dele é Elias também, eu só escutei o barulho, ele quebrou a cravícula. Então a desobediência está enraizada dentro da natureza humana. E o profeta Elias, ele foi levantado no meio de uma geração desobediente. Desobediente. Está funcionando os slides? Vou passar um próximo slide, ó. Obedecer e sujeitar-se a Deus é a chave para quem busca comunhão com Deus e vitória espiritual. Só existe uma forma de Deus consertar esse problema da raça humana. Só existe uma forma, juventude. Ele mandou o seu filho, diga glória a Deus. Ele mandou o seu filho para acabar com os grilhões da desobediência. A Bíblia fala, e foi a chave utilizada por Cristo aqui na terra. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, que exista em vós o mesmo sentimento para existir no nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6, que sendo Deus, tendo forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante a homens. Versículo 7, sendo homem, humilhou-se a si mesmo. Versículo 8, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O ministério do Senhor Jesus, aqui na terra, foi obediente do início ao fim, aos ditames do Pai. Você temos salvação, porque Cristo, sendo Deus, diminuiu-se, apequenou-se e tornou-se obediente até o fim. Ainda que o desejo do Pai fosse doloroso, Ele tinha que morrer na cruz. Ainda que a obra fosse custar a sua vida, fosse custar a sua carne, os seus ossos quebrados, ainda que suasse sangue, Senhor, eu não quero, afasta de mim esse cálice. Lá no Getsemane ele diz, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Cristo nos ensinou esse princípio. O princípio para ser a resposta para essa geração que está aí. Essa geração que esqueceu de Deus. Essa geração que está totalmente
poluída com outros princípios, a resposta é você ser obediente. Obediência foi a chave utilizada por Cristo Jesus para a nossa salvação. E se eu e você estamos aqui, é porque alguém foi obediente. Alguém obedeceu o mandamento de ir pregar o evangelho. Alguém falou de Jesus para você. Amém? Alguém te ensinou, alguém foi obediente. Por causa da obediência que estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. E Elias, ele mostrou essa obediência no seu ministério. Elias foi totalmente obediente aos ditames do Pai. Primeiro Reis, no capítulo 18. Vai passar lá. Do versículo 1, versículo 2, a Bíblia fala: depois de um tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias foi obediente do início ao fim. Quando Acabe estava fazendo o que queria, numa desobediência, numa rebeldia a Deus tremenda, Elias se levantou e Deus disse: olha, vai a Acabe e diga que não vai mais chover sobre a terra de Israel, porque eles adoravam falsos deuses, deuses que para eles eram deuses da fertilidade, né, que mandavam chuva sobre a terra. Então Elias foi lá e disse: não vai chover sobre a terra. E Deus mandou: Elias, vai profetizar que não vai cair um pingo de chuva sobre a nação de Israel, e vai esconder-te no ribeiro de Querite. Lá eu mandarei corvos que te levem pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Você vai ser alimentado por corvos, vai beber água do ribeiro, vai lá se esconder. E ele foi, o ribeiro se escondeu, não choveu mais sobre a terra ficou uma seca grande, que os animais começaram a morrer. A Bíblia diz que até onde Elias estava, no ribeiro que ele se alimentava, o ribeiro secou, no capítulo 17. E ele teve que ir para Sarepta, onde tinha uma viúva, que passava mais necessidade do que ele, mas ali Deus fez a obra. A Bíblia fala que essa viúva estava pronta para morrer, não tinha mais nada o que comer. Ele foi, Deus fez a obra, não faltou azeite, não faltou farinha na panela dessa viúva. E lá, ele viveu até o capítulo 18, na casa dessa viúva, no versículo 1. A palavra de Deus diz: agora apresenta-te a Acabe. Para você entender, meus irmãos, como era essa ordem de Elias, essa ordem de Deus para Elias, Acabe, nessa época de seca, ficou irado, ficou mesmo assim, achando que o culpado era Elias. Elias! Ele mandou todos os reinos acharem Elias, porque ele acreditava que Elias tinha soltado uma maldição sobre a terra, que não chovia mais, então Acabe queria matar Elias de alguma forma, acreditando ele, que matando Elias, acabava a maldição sobre a terra. Então Elias ficou escondido. Então ele foi a reinos, falou com reinos vizinhos da sua terra, perguntou por Elias. E quando o rei falava: não, Elias não está nas minhas terras, ele fazia o rei jurar: jura que tu não está escondendo ele. Enquanto isso, Jezabel, a sacerdotisa de Satanás, matando todos os profetas do Senhor Deus, do Deus verdadeiro. Então era nesse cenário que Deus chegou para ele e diz: olha, agora apresenta-te a Acabe. Agora vai. Aí ele foi apresentar-se a Acabe. Meus irmãos, para ser a chave, para ser a resposta, passa o slide. A obediência de Elias é um princípio que revela o teu coração. A Bíblia fala em João 14:15 o seguinte:
Se me amardes, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso foi Jesus que falou. Vamos falar junto, igreja? Se vocês me amam, de novo. 1, 2, 3. Obedecerão os meus mandamentos. Jamais esqueça essa palavra. Tu diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Isso não é eu que estou falando. Isso não foi o escritor do livro. Isso foi Jesus. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Essa sentença que Jesus falou nos leva a crer uma coisa: que existe aqueles que dizem que amam ao Senhor e aqueles que verdadeiramente não amam a Deus. Isso também traz uma lição para mim. Tem como eu provar que amo ao Senhor Jesus? Tem como eu provar o amor que eu professo no meu louvor, na dança, na pregação? Tem como eu provar para o Senhor que eu amo? É tão simples. Obedeçam os meus mandamentos. No capítulo 14 ela ainda fala. Pode passar. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Paz, próximo versículo. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aleluia. É simples, meus irmãos. Obedecer revela o nosso coração. Para quem ama, não é pesado obedecer. Quem ama, não é pesado obedecer. Quem ama, não é um peso obedecer a palavra de Deus, os mandamentos. Em 1 João, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, fique feliz. Não é difícil obedecer, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Quais são os mandamentos de Jesus, meus irmãos? Primeiro mandamento, ele resumiu toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. A obediência está totalmente ligada a amor. Entenda isso. Eu te amo tanto como a mim mesmo, que eu não quero que eu vá para o céu e você não. Eu tenho que falar de Deus para você. Eu te amo tanto que eu não posso esperar que você se perca. Eu não posso apenas ficar de braços cruzados. Amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a nossa vontade, até mesmo sobre os nossos desejos, nossos sonhos. Nós amamos e por isso obedecemos. Ou vocês acham que Elias queria sair do conforto de sua casa para ser chamado de rebelde, para ser chamado de perseguidor, para dizerem que a culpa tudo disso era dele, não está chovendo por causa dele, para viver dentro de um ribeiro, sendo alimentado por aves que traziam comida, bebendo a água do ribeiro, viver escondido? Vocês acham que Elias queria isso? Não, mas Elias obedeceu porque Elias amava ao Senhor. Elias não contestou porque ele amava a Deus. Ele não chegou para Deus dizendo que não tinha tempo, que já era avançado, era velho, ou que era novo.
ou que tinha coisas para fazer. Não. Eu vou ouvir ao meu Senhor e vou obedecer, juventude. Juventude, vocês foram chamados para ser Elias, para ser a resposta que essa geração precisa. E a resposta que essa geração precisa é ser obediência, é um princípio. É um princípio. Ser obediente. Obediente a Deus, aleluia. E obediente ao meu próximo. O meu pai, a minha mãe, os mais velhos. É não contestar. E a Bíblia traz grandes promessas para quem é obediente. Diga glória a Deus. Próximo. A Bíblia fala em Mateus 6:21 que é: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu. O que, igreja? Coração. E o contrário também é verdade. Onde a gente coloca o nosso coração é o nosso tesouro. Isso aí é uma frase de um teólogo que o pessoal chama de Santo Agostinho, mas era um teólogo, um filósofo, Agostinho de Hipona. Pode voltar. Que ele fala o seguinte: homens maus obedecem por medo, mas homens bons por amor. O amor está intrinsecamente ligado à obediência. Não tem como a gente amar e não obedecer, irmãos. Não existe. Porque se você ama a Deus e não obedece, você está provando que realmente não ama. Não ama a ponto de obedecer aos ditames, a amar, a ser submisso, a se sujeitar. A gente começou a pregação falando: sujeitai-vos, pois, a Deus, porque é o segredo para resistir ao diabo. Glória a Deus. E Elias fez isso. Ele obedeceu porque amava ao Senhor. Porque amava. Em épocas de uma geração desobediente, Deus levanta Elias no nosso meio em nome de Jesus, para levantar a bandeira da obediência a Deus acima de tudo, da obediência às promessas do Senhor. Glória a Deus. E uma das grandes promessas que Deus tem em 1 João é: jovens, eu vos escrevo, porque sois o que, jovem? Sois fortes. Sois fortes e já vencestes o maligno. Muita gente fala que a juventude é o futuro da igreja, né? Muita gente fala que os jovens vão ser o futuro da igreja. Não, a Bíblia fala que os jovens é a realidade da igreja. Vocês são fortes. Fortes porque obedecem, porque amam. E vencestes o maligno. Levanta a cabeça. Comece a obedecer para você ver o que vai acontecer na sua vida. A obediência revela o caráter. Porque falar que ama e não obedecer ao Senhor, isto é hipocrisia. Falar que ama estar com Deus e não obedecer os seus mandamentos é mentira. Próximo. Nós precisamos aprender também a obediência, porque obedecer traz o que, irmãos? Alinhamento e direção. João 14:21, a palavra de Deus diz: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Oh, glória a Deus. Próximo. Temos a confiança diante de Deus que se recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Glória a Deus. Aleluia.
Essa é a promessa. O Senhor vai se revelar. O Senhor vai se revelar se obedecermos. Tudo o que a gente pedir vai acontecer, porque nós vamos estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos. Ou você não acha que Deus não sustentou Elias quando mandou ele ir para o ribeiro? Sustentou. Só conhece a provisão do Senhor quem obedece. Quem não obedece a Deus ainda não conheceu quem é o Senhor, que provê todas as coisas. Quando você está no centro da vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, Ele se revela de forma espetacular, sobrenatural. Sobrenatural. Está aí uma promessa. Porque estamos obedecendo ao Senhor, fazendo o que lhe agrada, é que nossas orações são respondidas, igreja. Se tem um princípio que é a base de tudo, é o princípio da obediência. Elias vai te esconder. Elias foi se esconder. Elias foi alimentado por pássaros. Depois que ele foi, acabou a água. Elias procura uma viúva. Lá em Sarepta, Elias foi e achou a viúva passando muitas necessidades. E Elias diz: olha, faz primeiro um bolo para mim, depois come vocês, porque o Senhor está falando que não vai faltar azeite na panela, nem farinha na botija. E não faltou. Foi o primeiro milagre da multiplicação. O milagre do pão que não faltava. Foram quase 3 anos, meus irmãos, não faltava azeite, não faltava farinha. Porque alguém decidiu ser obediente. Igreja, você quer subir em níveis espirituais, você quer subir na sua fé, quer ter experiência com Deus, seja obediente. Seja obediente. Traz alinhamento, traz direção. O que eu vou fazer agora, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Quais as escolhas que eu devo fazer? O Senhor vai te orientar, igreja. Nós temos que andar alinhados. Próximo. Preciso aprender a obedecer. A terceira coisa. Porque a obediência revela a qualidade da sua fé. Próximo. De que adianta, meus irmãos, dizer que eu tenho fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O que adianta a gente falar que tem fé, que acredita em Deus, se não obedece? E essa obediência, meus irmãos, muito mais do que um sentimento, muito mais do que alguma coisa, a obediência é uma escolha. Diga, obediência é uma escolha. É uma escolha. Você decide ser obediente. Não é uma matemática, não é um pó mágico, que é a partir de agora eu vou ser obediente. Obediência não é boa vontade. Obediência é um ato concreto, palpável. A obediência se revela na nossa vida porque nós temos fé. E a fé é manifestada através de nossa obediência. Próximo. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua obra sem fé, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. Glória a Deus. Próximo. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Tiago 2, 26. Próximo. A obediência traz prosperidade de vida. Prosperidade de vida. A obediência traz, irmãos, traz maturidade espiritual. Elias foi viver uma crescente com Deus. De profeta, ele viu a provisão de Deus e obedeceu. Pela sua obediência, foi alimentado por corvos e pela natureza. Pela sua obediência, ele foi para uma casa de uma viúva necessitada.
E ali multiplicou o pão e nunca faltou, durante toda a seca. E a Bíblia fala que durante esse período, a viúva que só tinha um filho, o filho morreu. E agora, profeta, tu está aqui na minha casa, Deus veio e foi nos afligir aqui e meu filho morreu. Tudo que eu tinha, Deus levou. O profeta tomou o menino. Aconteceu a primeira vez que existe uma ressurreição na Bíblia. Ele se deitou sobre o menino e disse: Senhor, até esse menino tu afligiu. Devolve a alma a essa criança. E o menino ressuscitou. Você está observando aí a crescente do ministério de Elias? Tudo baseado na obediência. Se ele decide não ser alimentado por corvos, porque não era o alimento talvez de sua preferência. Se ele decide não obedecer a Deus e procurar a viúva já ia morrer, a Bíblia diz. Estava colhendo madeiras, gravetos para comer e morrer, porque não tinha mais nada dentro de casa para ela e o filho dela. E se quando o menino morre, ele se conforma com a morte do menino, ele não teria visto a ressurreição daquela criança. Então, Elias obedeceu do início ao fim. Quem era obediente a Deus tem a sua vida próspera. Próximo. Você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Glória a Deus. Próximo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Grave essa mensagem no teu coração, que é a mais pura verdade. Sede obedientes ao Senhor. Um dia desse eu me encontrei com na época, a gente já está mais velho, mas na época a gente era tudo uma geração de jovens na igreja. E a gente lembrando de alguns irmãos, a gente lembrando, o fulano de tal, cadê ele? Está casado com a irmã tal, prosperou. E foi incrível, pastor Edvandro, que a gente lembrando, cada irmão que estava aí sentado nessa cadeira que você está, servindo a Deus, hoje tem uma vida próspera e bem casado. Não tem nenhum com a família destruída, nenhum passando necessidade, é incrível. E quando éramos jovens, nós estávamos aí no seu lugar, só obedecendo aos ditames do Senhor. E eu estava esse tempo conversando com um amigo meu, cadê o fulano de tal? Está lá aí, está casado, está bem. Todo mundo, Deus prosperou, é incrível. Os que estavam na obra, os que estavam à frente, parece um negócio, Deus cuidou das nossas coisas. Deus cuida mesmo. Cuide das coisas do Senhor, obedeça a Ele. Se preocupe com as coisas de Deus, e Ele se preocupará com as suas. Não esteja preocupado com quem você tem que casar, com quem que você tem que namorar. Eu mesmo, até grande, até pregando na igreja, eu não sabia o que fazer da minha vida ainda. E Deus foi fazendo, Deus foi abrindo as portas, Deus foi dando talentos, Deus foi abençoando. E hoje, meus irmãos, por ter lembrado de Deus na minha mocidade, o Senhor não se esqueceu de mim, já sem cabelo na cabeça. Glória a Deus, irmãos. Se existe um negócio, vamos dizer assim, se existe um negócio bem lucrativo é o reino de Deus, no sentido não financeiro, mas de prosperidade de vida. Prosperidade de vida. Conheci a minha esposa pregando o evangelho na rua. Um pastor Edvandro, esse está aqui. Pastor Edvandro na rua ali da Jurema, nas favelas. Eu pregando e minha esposa dançando. Nunca nem imaginava. Hoje a gente vai para o segundo filho. Ela está grávida, glória a Deus. E Deus prosperando. Deus abençoando. E quando eu me recordo na época que eu era jovem, glória a Deus, Senhor, por ter sido obediente
por estar nos teus caminhos. Nunca me faltou nada. E eu só dedico a Deus, porque eu mesmo não mereço. Elias foi se encontrar com seu inimigo. Queria matar. Você que é o perseguidor de Israel? Não, sou não. Vamos ver quem é Deus sobre Israel. Chamou os profetas de Baal. E Baal foi humilhado. Isso é tema do próximo estudo. Baal foi humilhado, porque Elias decidiu obedecer, ouvir a voz de Deus e se sujeitar. Glória a Deus. Passa o próximo. Agora corrijam as suas condutas, tem Jeremias 26. Agora, meus irmãos, se você não andava em obediência, corrija a sua conduta e suas ações e obedeça ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Próximo. Quem dera, Salmo 119, verso 5. Fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos. Quem dera, todos os meus passos fossem no centro da tua vontade. Veja bem, por mais de 3 anos Acabe estava procurando Elias para matar. E Elias estava bem facinho. Mas Acabe não triscou o dedo em Elias. Não conseguiu destruir o profeta de Deus. Todos os reinos atrás desse homem. E esse homem foi apagado do caminho do maligno. Juventude flecha. O inimigo não vai conseguir te tocar. Porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. O inimigo não vai conseguir te tocar. O maligno não vai conseguir te arrebatar. E quando Deus te chamar, Ele vos exaltará. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Uma oração como se a gente fosse o profeta Elias. Glória a Deus. Feche seus olhos. A banda pode subir. Glória a Deus. Repita comigo, igreja. Com os olhos fechados. Amado Pai. Repita comigo em voz alta. Amado Pai. Há um grande desafio deixado por Jesus de realizar as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores que essa. Diante disso eu reconheço os meus pecados, a minha paralisação, o meu comodismo. Perdoa-me, perdoa-me. Dei-me um coração obediente. Diga em voz alta: dei-me um coração obediente, disposto a fazer o que precisa ser feito. Assim como Elias ouviu o seu chamado, em obediência encontrou-se com o rei, para ser tomado pelo mesmo espírito de obediência, e fazer tudo o que mandas na sua palavra. Eu oro a sua palavra, Senhor, que diz: eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados. Se há alguém nesse lugar que quer caminhar esse caminho de obediência, esse caminho de vitória, esse caminho de prosperidade, se há algum visitante, eu quero orar por você.
enquanto a banda canta esse louvor,